Vou falar um pouco dos seres aquáticos, sim? Sim. Então, neste momento, vamos falar um pouco dos seres aquáticos, não é? Em cada vez mais compreender que entre a Terra e Marte existem outras formas de vida, mas talvez não a vida que vocês se debruçam em semelhança, em seres não com 2 olhos, assim como vocês possuem, não com o sangue vermelho, assim como corre em suas veias na estrutura corpórea de vocês, mas em estruturas de ordenanças de seres que se associam às águas, não só do planeta Terra, mas diante do seu habitat original, que são os satélites naturais planetários, projetando toda a investida dos laboratórios emocionais. As emoções, consequentemente, estão associadas aos satélites, às lunares, aos ciclos lunares. E assim é tão verdade que as mulheres, por exemplo, em seus círculos menstruais, estão diretamente associadas à Lua, às fases da Lua. Em algumas civilizações, há o louvor à deusa tríplice. O que é esta deusa tríplice? Tenho certeza que vocês já viram o símbolo da deusa tríplice. O símbolo da lua nova significa a mulher em sua inocência, a mulher pueril, criança. Diante de todos os medos, inseguranças, incertezas, mas a sua inocência te impulsiona à felicidade, a ser infinitamente livre ou se sentir livre. Mas também nesta fase lunar do feminino pode ocasionar os aprisionamentos. E diante da investida da deusa tríplice, ou seja, as 3 fases da lua que compõem uma louvação de deusa, ainda há uma segunda, que é o ciclo lunar da lua cheia, e consequentemente reveste a mulher empoderada, a mulher madura, adulta, dona dos seus caminhos, protagonistas de si, empreendendo o seu caminhar diante daquela criança que carrega consigo, daquele ciclo que já foi, e consequentemente o ciclo que é estar agora, que é o de empreender e pulverizar os seus aprendizados. Cuidar do jardim que foi plantado lá atrás. Mas esta mulher, ela é convidada a um próximo ciclo, que é o 3º ciclo da deusa tríplice, que é da anciã. A anciã que carrega toda a sabedoria, ou que chega a esta fase em crise, pois percebe que deixou o tempo passar e não se associou à sua essência divina. A esta mulher, a deusa tríplice, ela oportuniza uma fase que faltou dentro deste ciclo tríplice. Qual foi? Crescente. Então, esta anciã, diga-se anciã não como alguém idoso, mas alguém que já passou por fases e fases de sabedoria, podendo estar ou não no que vocês chamam de idoso, porque dentro deste país que estou a falar é um sistema de idoso, outros planetários
entender 12 de outras cronologias, não é isso, caríssimo? Então a deusa tríplice, a esta anciã, que ainda não construiu uma robusteza no seu ciclo de lua cheia, ela oportuniza um ciclo intermediário, que é o ciclo da lua crescente. Carregando-se aquela criança ferida e tanta impureza que ali carrega, transformando-se e banhando-se na lua crescente, para que definitivamente floresça dentro do alvorecer lunar cheia e, consequentemente, retorne à categoria da anciã dentro do mesmo ciclo que possuía, com maior robusteza, como uma segunda oportunidade para a alma. Algumas almas pulverizam 3 fases lunares. Outras almas pulverizam 4 fases lunares. As almas que estão adormecidas, que não se percebem de acordo com as tradições da religião antiga, coloca-se como 3 ciclos lunares o caminho da alma encarnada. E coloca-se como o 4º caminho esta segunda chance, vamos chamar assim, não é? Esta segunda chance, que talvez algumas almas possuem. E então farei uma associação diante dos seres aquáticos aos ciclos lunares. Tudo está conectado. Diante das águas, reverberando a calmaria, reverberando o nascedouro, reverberando a sua aquietação e reverberando renovações aquáticas. Não sei se vocês já ouviram falar de experiência quase morte, mas a experiência quase morte para a religião antiga seria como se fosse essa segunda chance, onde a alma é colocada em um ciclo de crescimento para pulverizar o apogeu, o ápice da alma, novamente a lua cheia, e consequentemente chegar à lua minguante. O ápice do ancião ou da anciã, pois está também revestida para os homens. Afinal, nós estamos falando de seres em experiência de alma, e a alma não está classificada em gêneros. Consequentemente, dentro da experiência quase morte, é colocado como uma segunda chance para empreender aquilo que talvez outrora já deveria ter realizado, feito. Conseguem compreender, caríssimos? Então, dentro dessa sinergia dos seres aquáticos, a antiga religião da deusa tríplice traz não somente o saber do feminino, mas a integração do todo saber. Pois, diante da elevação de categoria do planeta Terra à regeneração, a separatividade cada vez mais está sendo convidada à integração dos saberes do masculino e feminino, na compreensão de que masculino e feminino está pulverizadamente dentro de todas as estruturas encarnatórias e não separadamente classificadas pelo gênero encarnatório. Então, caríssimos, que vocês possam compreender os seus ciclos lunares, se perceberem se vocês ainda estão no primeiro ciclo, no segundo, no terceiro, ou se vocês estão na misericórdia do 4º ciclo. Em qual ciclo lunar você está? Quero que o senhor me diga. Ah, por favor, então responda, não é? Diante da explicação, não é? Diante da minha explicação, por favor, responda. Não estou pedindo para falar em inglês, não é? Estou pedindo para falar qual o seu ciclo lunar diante da explicação.
Acredito que busquei ser o mais didático possível, não é assim? Um segundo. Está no ciclo da lua cheia. Sim. Está dentro do ciclo da lua cheia. E dentro do ciclo da lua cheia, como hoje você consegue enxergar os erros e equívocos do passado? Consegue enxergar como aprendizados, Sim. com mais leveza? Aquele ou aquela que está no ciclo da lua cheia e conseguir voltar os olhos para trás, compreendendo que tudo foi necessário para chegar até aquele momento e que se compreende em seus propósitos em liberdade, pois o amor liberta, não aprisiona. Religiões são estruturas fomentadas pelos seres humanos e não pela espiritualidade. A espiritualidade não forma religião. As religiões foram classificadas e pulverizadas em rótulos por nomenclaturas humanas para associar e classificar melhor os seus grupamentos, as sociedades que ali estavam pulverizadas, concentradas. Então, caríssimos, dentro desta categoria de certeza de que a espiritualidade é macro e que a religião ela é classificatória, dentro dos ciclos lunares em que você estiver, busque cada vez mais a libertação da sua alma, empreendendo cada vez mais as suas verdades ecumênicas. Ganesha pode fazer muito sentido para você. Assim como Nossa Senhora da Conceição, assim como Lakshmi, assim como Pai Benedito das Almas, assim como todas as frequências que ocorram dentro dos saberes dos livros provocativos às religiões. Os livros pulverizados aqui, deixados à disposição de vocês, para servir como mecanismos de provocações. Livros considerados como sagrados para as estruturas religiosas que assim o consideram, e assim a sabedoria oralizada, também considerada como grandes livros orais sagrados. Então, caríssimos, permitam-se transitar pela dimensão ecumênica do ser, empreendendo a liberdade da alma, buscando-se em equilíbrio. Qual o seu equilíbrio? Quais as suas crenças equilibradoras? O que significa a espiritualidade? A espiritualidade está para servir você ou você está para ser um parceiro, um aliado à espiritualidade macro? Respeitando-a não para ser um secretário ou uma secretária que você manda e desmanda, mas como uma robustez de sabedoria que está ao seu lado, está do outro lado, está acima, abaixo, à frente e atrás de você e no centro de toda a sua cognição energética e espiritual. Do que queres da espiritualidade? Um emprego? Mais dinheiro? Uma pessoa para você amar que esteja ao seu lado? Isso não é tarefa da espiritualidade. A espiritualidade possui tarefas e deveres macro. Não pode se baixar a essas categorias, tão do corpo e tão da matéria. Você quer empreender um melhor emprego? Então, faça as defumações no seu local de trabalho, na sua casa. Utilize-se da força e frequência das folhas que possui aqui no seu planeta, das inteligências fito que estão aqui pulverizadas. Seja melhor você para mudar o seu campo vibratório e a sua frequência, para que aquele ou aquela que estiver ao seu lado, como companheiro ou companheira de jornada, esteja em ressonância
de acordos mútuos voluntários e não por amarrações empreendidas provocadas em sistemas kármicos. A espiritualidade, ela é um grande guarda-chuva que guarnece todo o campo de sabedoria e os seus livros de vida, seus livros existenciais. Então, caríssimos, acessem o seu eu superior por atos meditativos, por atos e exercícios que ensinei no início da nossa jornada de hoje, pulverizando frequências em ressonâncias equilibradoras, enxergando o outro como o seu mestre ou a sua professora. Se de imediato não consegue empreender um amor pelo outro, ao menos compreenda que é um grande professor ou professora que está à sua frente, por mais desafiador que seja. O ser que está em evolução de alma, na robusteza do seu caminhar da espiritualidade, pede e roga à espiritualidade sabedoria para lidar com as adversidades da vida encarnatória. Pede e clama que a sabedoria seja tanta que todos os elos estejam tão robustos que vai se pulverizando pela sua saúde, pelo seu saber interrelacional e tantas outras estruturas familiares, profissionais. E os caminhos imediatamente vão se abrindo, pois você está se abrindo à espiritualidade. A sua espiritualidade está em ressonância à macroespiritualidade. A sua centelha divina está em ressonância com a centelha macro. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, em magnitude de inteligência e criatividade. Você quer passar em uma prova? Não sei como se chama. Prova? Sim. É a prova. Sim. As provas que comumente vocês fazem na matéria, estude. Não peça somente que a providência divina te guie e te proteja. Faça a sua parte também. Utilize-se da sua responsabilidade, pedindo sempre que o melhor se manifeste, pois, se você acredita em Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, você tem a certeza que sempre o melhor se manifesta na sua vida. Quer seja que esse melhor venha com desafios, ou revestido em uma amorosidade de imediato, que te leva a uma rapidez ao alcance daquilo. Mas talvez precisa, não somente de merecimento, mas sim de perseverança. Aquele ou aquela que persevera naquilo que acredita e quer, sim, alcança, buscando sempre a sabedoria da espiritualidade macro, sem rotulações específicas de certo e errado, mas as conexões espirituais vêm em ressonâncias leves e tranquilas, diante das interlocuções diretas com o divino. Você sente desta forma, caríssimo? Sim. E dentro desta robusteza do sentir, sendo um caminho mais adequado do que o ver para crer, mas o sentir. Sintam. Tudo está dentro de você. As respostas e interlocuções estão sendo provocadas pelo externo espiritual, em conexão direta com o seu interno espiritual, o seu eu superior associado com o seu eu médio, associando-se também a aprendizados com o seu inferior, o seu lado sombra, e consequentemente se associando a todas as outras almas encarnadas que cruzam o seu caminho. Se você estiver passando por algum momento desafiador neste momento, pergunte para que você está passando por tudo isso. Para quê? Quais são as lições que você precisa entender? O que você não está conseguindo enxergar, então rogue para que a espiritualidade macro te dê sabedoria para conseguir enxergar e, consequentemente, resignar e perseverar no caminho do bem, da luz e da oportunidade de servir o protagonismo do sistema encarnatório. Que bênção, não é, caríssimos?
ter uma percepção macro em consciência. Assim seja. As pessoas ficavam em dúvida qual o ciclo lunar. Teria algum exercício para descobrir? Ah, sim, por favor. Vamos aqui fazer um exercício, não é? O caríssimo está me dizendo que vamos dar uma clareza para que você identifique qual o seu ciclo lunar que você se encontra neste momento. Seu ciclo da lua nova, se da lua cheia, se da lua minguante ou, na misericórdia, da lua crescente. Se você teve a lua crescente, é muito fácil de você identificar. Se você teve, porventura, algum fato traumático que colocou vida e morte em risco, você está no ciclo da lua crescente, pois você está em uma segunda experiência de vida na mesma encarnação. Consegue compreender, caríssimos? Alguém aqui está na lua crescente? Sim. Estar na lua crescente é um bálsamo divino, uma oportunidade abençoada. Não rogando como abençoada, como um mar de rosas, mas como um ciclo de concretização das suas crenças e libertações definitivas daquela outra pessoa que definitivamente sim desencarnou, para que esta conseguisse nascer no mesmo corpo. Uma alma que nasce dentro do mesmo corpo em 2 vezes. Que bênção, não é esta experiência? Dentro do ciclo iniciático da lua nova, todas aquelas pessoas que estão em ciclos de não responsabilidades, de não assumir responsabilidades, como se ainda estivesse vivenciando uma infância tardia ou uma adolescência tardia, mesmo que esteja adulto, mesmo que já esteja no corpo encarnado adulto, naqueles ciclos de seres encarnados altamente dependentes dos pais, por mais que na cronologia da idade já esteja avançado, mas ainda pulverizados nas casas dos pais, nas responsabilidades dos pais, não trabalham, não querem assumir responsabilidades e exigem dos pais todas as responsabilidades como se pequeninos fossem. Por exemplo, estes seres adultos estão no ciclo da lua nova. E então, quem está na lua cheia são aqueles adultos encarnados que já compreendem quais são os seus propósitos nesta vida, já aceitam voluntariamente os seus propósitos e buscam ferramentas para concretizar a cada dia dentro do desnudar das sombras, da vulnerabilidade e da coragem em edificar os seus propósitos. Aqueles seres que já não mais estão associados a rotulações quaisquer que sejam, mas sim na libertação da essência do viver, mas compreendendo que as limitações ainda existem e que, consequentemente, ainda existem caminhos a serem percorridos. Aqueles adultos que estão vibrando no ciclo lunar minguante, consequentemente está vivenciando a fase anciã da alma. Não como o último estágio, mas o estágio, pois o fim é o começo e o começo é o fim. Mas vivenciando a tranquilidade do cumprimento dos seus propósitos eivados na grande sabedoria da caminhada. E esta caminhada você já consegue direcionar, inclusive, outras pessoas. Direcionando outras pessoas diante de propósitos
curativos, diante de propósitos curativos. Pois você não se esquece de se curar a cada instante, assim como você já se tornou um grande farol a direcionar as pessoas. Um grande farol a pulverizar tantas e tantas pessoas. Por meio do seu exemplo, muito mais do que as suas palavras. Pois, caríssimos, aquele ou aquela que se vale da estrutura de gurus ou quaisquer estruturas similares, valendo-se de uma vaidade como direcionadores macros da humanidade, estão fadados a estar efetivamente no ciclo da lua nova e não da lua minguante. Pois quem é o que é não precisa dizer nem confirmar a cada instante. Simplesmente é e faz de coração que o propósito aconteça na robusteza do farol aceso para si e para as demais pessoas. Consegue compreender a diferença dos ciclos lunares, caríssimos? A pessoa só está em um ciclo, né, por vez. Por vez estar em um ciclo, sim. Por vez estar em um ciclo. Inevitavelmente, o ancião só sai do ciclo da minguante somente se cair em posturas e, consequentemente, pode ou não ser dado a oportunidade da lua crescente. Pois a lua crescente é uma fagulha de uma segunda chance, como eu falei, não é? Sim. Super. Deixamos claro? Está claro. Ah, sim. Assim seja.